Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito da obra de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Este livro foi publicado em 1983 e chegou no Brasil em 1986. O Milan Kundera é um tcheco, na época chamava-se Tchecoslováquia, hoje é reconhecida como República Tcheca. E ele vai usar como um pano de fundo a Primavera de Praga, que foi um período que aconteceu ali em 1968, onde a Tchecoslováquia foi invadida pela Rússia. Então, eles já tinham assim um governo de esquerda, mas eles foram forçados a aceitar o comunismo no seu país. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia começou a dominar assim os países ali do leste europeu e começou então a se apossar deles, né, impondo o comunismo a todos eles. A Europa já muito fragilizada naquele momento, muitos países acabaram sucumbindo e foi o caso ali da Tchecoslováquia. Então, a Primavera de Praga é o momento em que os tchecos acabam se rebelando contra essa invasão russa, né? E acabam enfrentando isto, querendo retomar o país para si. Então, acaba tendo uma resposta muito violenta por parte da Rússia, da então União Soviética, né? E eles entraram com tanques de guerra, com soldados, invadiram a Tchecoslováquia. E é neste período que vai se passando esta história. Kundera é um escritor tcheco e ele teve que se refugiar na França naquele período. Ele acabou também fugindo dali do país, e foi o que aconteceu com muitos intelectuais ali da época, porque acaba acontecendo uma perseguição a essas pessoas, né? Mas aqui ele vai contar essa história que aparentemente ela fica assim camuflada, como se fosse uma história de pessoas libertinas. Muita gente acaba não gostando desse livro porque ele traz assim uma conversa muito erótica, acontecimentos muito, o sexo assim muito aflorado aqui, muita traição, vai ter essas coisas se misturando. Eu não saberia dizer se para te distrair ou exatamente para chamar a sua atenção, né? Ele vai usar disso talvez como uma ferramenta de aprisionar o leitor e falar o que ele de fato quer falar. A história vai girar em torno de 4 personagens. O Thomas, que é um médico, uma garçonete que vai chamar Teresa, Sabina, uma artista plástica, e Franz, um professor universitário. Como o próprio nome está dizendo, a insustentável leveza do ser, ele vai fazer como que uma analogia com o conceito de Parmênides, com relação ao positivo e negativo, e ele vai mostrar quando que o leve e o pesado pode se tornar positivo e negativo e vice-versa. É como se houvesse uma brincadeira com relação a isso. Então ele vai mostrar os pontos vividos por esses personagens quando o seu lado leve pode se tornar pesado, e o contrário também. E usa também um conceito de Nietzsche, que usa ele tem esse conceito do eterno retorno. É como se vivêssemos assim várias vezes a mesma vida. Em diversas situações, assim, os fatos vividos vão se repetir. E esse livro vai mostrando isso para você também, que algumas coisas já vividas vão ser experienciadas novamente pelo personagem em um outro momento de sua vida, já com uma outra mentalidade, com um cenário um pouco diferente, mas eles vão ser levados a viver algo já vivenciado. O Thomas é um médico bem conceituado e é uma pessoa assim extremamente infiel. Ele é um homem casado, tem um filho, mas a vida dele é mulher, assim, ele só pensa em mulher, ele só pensa em sexo, ele tem inúmeras amantes. Tem um momento que um amigo acaba perguntando na rodinha de bar lá quantas mulheres ele já teve, e ele, como se para minimizar, ele diz assim, umas 200, mas essas 200 ele sabe que já passou faz tempo, assim.
Ele mesmo não tem noção, assim, do quanto de mulheres que ele teve. Então, é como se essa vida dele fosse bastante leve, porque ele leva isso tudo com tranquilidade, leveza entre aspas, né? Mas ele tem um peso, porque ele tem assim, o que fica pesado aqui para ele é o ideal dele. Vai acontecer uma situação em que ele vai precisar se retratar com os comunistas, né, que estão dominando ali a Tchecoslováquia, e por conta de um artigo que ele publicou no jornal, o regime comunista caiu de peso em cima dele, exigindo uma retratação, e ele se nega a essa retratação. Então, mostra assim essa questão pesada dele de não conseguir abandonar os seus ideais, né? Leveza com relação ao sexo e pesado com relação aos seus ideais. Thomas teve que substituir um outro cirurgião numa localidade lá mais afastada de Praga e acaba encontrando a Teresa, que era uma garçonete numa lanchonete. Eles acabam tendo um relacionamento fixo. Ele abandona a mulher, vai viver com Teresa. E engraçado que ele, com essa, sempre entre aspas, né, leveza que ele quer demonstrar com relação ao sexo, ele é muito pesado também no que ele sente com relação a Teresa, porque muitas vezes ele até compara ela com uma criança que foi entregue num cestinho, é como se ele tivesse o peso de uma responsabilidade com ela, mas na verdade ele gosta dela, ele ama e não consegue ficar sem ela, sabe? Vai acontecer um momento em que ela vai abandonar ele e ele vai atrás dela. Então, assim, essa coisa do leve que se torna pesado, né? Este Thomas, ele tem uma amante, entre tantas que ele tem, mas uma mais fixa, é a Sabina, que é essa artista plástica, que vai formar um triângulo amoroso ali, Sabina, Teresa e Thomas. E a Sabina acaba em algum momento até ajudando um pouco Teresa com uma vaga de trabalho, enfim. Não tem nada assim de interessante nisso tudo, nessa construção ali criada. É até você fica assim irritado, enojado, né, por conta dessa questão das traições, né? Mas o importante aqui não é isso. É como se isso fosse assim, uma cortina de fumaça, sabe, para o que de fato ele quer te passar. Ele está falando de algo muito, muito profundo, ele está mostrando uma realidade histórica ali, está fazendo denúncias, né, sobre o que vinha acontecendo no seu país. Então, você vai compreender uma história muito rica de acontecimentos reais. Parece até um alerta, um pedido de socorro, sei lá, uma angústia, né? Que ele está pondo para fora, assim. E a gente vai encontrar também aqui o professor universitário Franz, que também é casado e era um homem corretinho e tal, e acaba se envolvendo com Sabina, com essa amante de Thomas, e acaba assim cantando com ela e, enfim, abandonou a esposa para ir morar com Sabina, e Sabina dá um nó nele, vai embora da vida dele, sabe essas coisas assim. É isso, a questão amorosa aqui é bem, bem significante. O que vai ficar muito evidente é essa questão histórica mesmo, né? Esse grito, assim, de, sei lá, é como que um dedo apontando na cara, sabe? Com relação ao que está acontecendo e esse constante demonstrar, né? De pesado, de leve, a insustentável leveza do ser, quando ele deveria ser tão leve a ponto de ficar insustentável. Como assim, né? É o tão leve que fica pesado, mas é isso. É até difícil para a gente, para mim mesma, né? É muito difícil pôr em palavras isso, porque é uma compreensão que você vai tendo, e aqui eu estou falando, óbvio, da minha compreensão, né? E
E são coisas assim tão profundas que é um pouco complicado de colocar em palavras. Junto com o casal Teresa e Thomas, vai acontecer também de uma cachorrinha, de um animal aqui entrar na vida deles assim de um jeito tão bonito. E eu sinto no momento em que essa cachorra entra na vida deles, a Karenin, é uma homenagem à Ana Karenina de Tolstói, que é um livro que Teresa está lendo quando chega até Thomas, né, pela primeira vez. Então, quando essa cachorrinha entrou na vida deles, eles colocaram esse nome aí de Karenin como uma homenagem. Bom, Karenin, ela vai ser assim aquela parceirona de uns 10 anos da vida desse casal, e é um momento leve deles, né? Porque Teresa, ela é uma figura assim sempre pesadona, ela teve uma infância difícil, numa família complicada, e ela traz assim um peso, né? A vida dela é bastante incômoda e é apaixonada pelo Thomas, sofre muito com as infidelidades dele, porque ele não se importa absolutamente em esconder nada, né? Diferente do Franz, aquele professor universitário que ele preservava a sua família, a sua esposa, se encontrava com essa amante, a Sabina, em um outro lugar, assim, fora da cidade, ele era muito discreto e tal. E Thomas, que era um homem leve, assim, com as suas aventuras, acaba se tornando, assim, uma pessoa pesada. Pelo fato de não querer se retratar junto ao regime comunista, ele acaba tendo que abandonar essa profissão de médico e vai lavar vidros aí, janelas, sabe, de residências. E nessa que ele se transforma num lavador de vidros, ele acaba sendo aí que arrumou amantes para tudo que é lado, porque ao invés de lavar vidros, na verdade, ele tinha encontros amorosos com essas donas de casa, enfim. Por fim, ele acaba parando lá no interiorzinho da Tchecoslováquia, vai lá trabalhar com agricultores. Enfim, com relação a esse ponto romântico ali, não há muito o que acrescentar. Mas fica essas reflexões, né, que ele levanta aqui. Ele vai ter assim umas tiradas, umas sacadas muito inteligentes. Ele fica filosofando a todo momento, sabe? Milan Kundera, ele não deixa uma frase solta, assim. Você sempre vai perceber uma intenção no que ele está dizendo, por mais insignificante que possa lhe parecer o que ele está dizendo, depois é como se você vai tirando a terra de cima daquilo ali e vai descobrindo de verdade o que tinha enterrado, o que ele ocultava ali com algumas palavras. Enfim, é um livro assim cheio de descobertas, é do começo ao fim, ele vai te surpreendendo. É uma leitura que, para mim, ela ficou cansativa porque a forma dele narrar é muito inesperada para mim, assim, não é uma narrativa gostosa. Mas e você combatendo isso, né, essa preguiça que vai te dando, é muito precioso aonde você chega, sabe? Com tudo que ele vai te apresentando aqui, as coisas que você passa a conhecer, né? De tudo que se passou, enfim, nesse período ali com a atual República Tcheca. Tem pontos assim que ele vai levantando, por exemplo, será que nós mesmos escolhemos os nossos caminhos, né? Ele vai fazendo algumas reflexões assim. Ele vai falar que o socialismo assim se apresenta com uma cara bonitinha, pintadinha e disfarçada e na verdade é uma coisa feroz. Vai mostrar essa leveza dos amantes e o peso de uma relação de amor com mais profundidade. Então, a leveza da superficialidade e a profundidade pesada do amor. Essas coisas se conversam assim durante toda a história. É um livro assim que vai te pedir mais do que uma leitura, sabe? Para você compreender um pouco mais a fundo o que ele está tentando trazer aqui. Por fim, apesar de algumas dificuldades, como muitas vezes a gente encontra em alguns livros, mas o final te deixa preenchido, assim, quando você consegue captar o que o autor está te trazendo, te deixa satisfeito. Então é isso, fica o meu convite para que você venha conhecer essa obra
E espero que tenha gostado da resenha de hoje. Se gostaram, compartilhem, deem um joinha e inscreva-se no canal. Fico muito agradecida por sua presença até aqui. Um grande beijo e até a próxima semana numa nova resenha.